Vamos começar pela Idade Média. Ali eu trouxe a linha do tempo para vocês, só para vocês terem uma noção. Então, a gente vai abordar esses dois pontos, né, entre a Idade Média e a Idade Moderna. A Idade Média, que também foi conhecida de forma pejorativa como a Idade das Trevas, hoje em dia não é mais usado muito esse termo, mas focaram bastante, né, muito por conta do cristianismo ali. Foi um período aproximadamente de 1000 anos, ou seja, uma boa parte da história da humanidade, que se iniciou no século V. Como eu disse para vocês, a cultura medieval ela foi influenciada fortemente pelo cristianismo, né, que estava sendo a igreja ali primitiva estava crescendo, estava fomentando, né, a religião. E aí o pensamento da época, a cosmovisão de forma geral e majoritária, era vertical, era religiosa. Embora nem todos fossem ou aderissem ao cristianismo, diversas religiões existiam e a grande maioria das pessoas acreditavam de alguma forma numa divindade, seja ela qual fosse. Então, o pensamento geral ali dessa era medieval era religiosa, por isso que eles vão chamar de Idade das Trevas, porque vão dizer que era uma opressão, né, da igreja sobre o povo, em que a própria pessoa não podia pensar por si mesma, mas ela era obrigada, né, a ter um pensamento religioso ali, o que não era real, mas enfim. Alguns grandes pensadores dessa época foram Platão, Aristóteles, Epicuro, Tales de Mileto e Sócrates. E aí, no final da era medieval, a gente teve alguns em destaques que, inclusive, são importantes para a história da igreja, que foi Tomás de Aquino e Agostinho de Hipona. Então, esses iniciadores aí da era medieval. As principais características dessa era foi a inspiração na filosofia, né, greco-romana, a união entre a fé e a razão. Então, as escolas filosóficas ali debatiam muito acerca disso, né? Entre unir a fé e a razão. A utilização dos conceitos da filosofia grega ao cristianismo, que muitos iam dizer, até Paulo debate isso com o pessoal de Coríntios, que é a helenização, né, no cristianismo, e a busca da verdade divina. E aí, fazendo um salto agora, finalmente vamos entrar na Idade Moderna, ou também conhecida como a Era Renascentista. A Idade Moderna, então, como eu falei para vocês, ela foi marcada por uma ruptura com a Idade Média. Então, entre os anos 1453 a 1789, foi marcado por um movimento cultural, que é o Renascimento. E aí nós vamos ver um pouco o que é esse Renascimento e o porquê que ele ocorreu. Esse movimento ele começou na Itália, mas ele se espalhou por toda a Europa, mas ele deu início ali entre os séculos XIV a XVI. Esse movimento cultural, ele aconteceu basicamente porque, nesse ponto da história, estava ocorrendo uma expansão, um crescimento social, tecnológico, digamos assim, né, em vista da época, comercial e urbano, ou seja, as cidades estavam expandindo. E, com isso, as pessoas conseguiram crescer ali em conhecimento, em estudos, e começou a haver uma ruptura da fé e da razão. As pessoas não queriam mais, né, serem guiadas ou serem, de uma certa forma, ali, podadas, né, em seus pecados. E aí houve esse movimento, que eles vão dizer que é um renascimento do pensamento, uma cosmovisão liberta da opressão do cristianismo e da religião e das filosofias. Lembrar que nós temos a Reforma Protestante, né, 1500, liderado por Martinho Lutero. Ali, pelo menos 3 escolas de pensamento humano foram criadas, que foi o catolicismo romano, o protestantismo
que teve suas variáveis também, então presbiteriano, anglicano, luterano e os livres, e o racionalismo. Os principais pensamentos e filosofias que marcaram a era renascentista, vai estar aí para vocês, eu só vou citar eles porque a gente não tem tempo hábil para falar sobre cada um. Mas os pensamentos e filosofias que estavam dentro desse movimento cultural era o classicismo, que fazia uma referência e a valorização da antiguidade clássica, né, como excelência no sentido de padrão estético. Tropocentrismo, que é o oposto do teocentrismo, coloca o homem no centro de tudo. E aí uma evidência do homem. Hedonismo, que é a visão do corpo humano como fonte de beleza e prazer, como eu falei para vocês, era algo que eles exploravam bastante, essa questão do corpo humano, da pintura do corpo humano, dos retratos, principalmente, né, ali fomentado pela classe da burguesia. E o iluminismo, que é o mais importante aqui para a gente compreender hoje, porque é através dele que surge o humanismo. O iluminismo, ou então chamado a Idade da Razão, ele ocorreu entre 1650 e 1800. E aí, no tempo que os iluministas eles vão afirmar que a autoridade de tudo que existe, a veracidade da razão e daquilo que é real, tinha que ser testado única e exclusivamente de forma racional, eles também diziam que, na verdade, assim, existe um Deus, mas ele não tem autonomia sobre o universo. Ele faz parte do universo. Ele faz parte da natureza do universo. Tanto que o próprio René Descartes, que foi um dos filósofos bem importantes, né, dessa era, ele promoveu o antropocentrismo, dizendo, né, que tinha que ser separado a fé da razão, porém ele dizia crer em Deus. E aí a gente fica um pouco confuso, já que ele promoveu essa ruptura da fé e da razão, porque ele via Deus como um grande arquiteto. Então Deus até ajudou a arquitetar toda a criação e a estrutura complexa, principalmente os pontos em que a ciência não conseguia provar e explicar muito bem. Aí eles introduziam essa questão de uma divindade. Porém, Deus ele era uma emanação da natureza. Então, ele acabava ele ia evoluindo com a natureza e limitado pela ação da própria natureza. Ok. As consequências, então, do iluminismo, de forma bem simplista, de retirar, né, essa soberania de Deus acerca da criação, de tudo que existe, romper a fé da razão, elas implicaram diretamente na negação do próprio Deus. O Lucas trouxe para a gente, né, semana passada, um pouco disso. Por mais que eles tentem dizer, não, mas olha, a gente separa a fé da razão, mas a gente não deixa de acreditar em Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas esse discurso ele não se sustenta na prática, ok? Então não tem como eles quererem dizer que existe um Deus, que ele até planejou, mas ele não tem controle daquilo que ele planejou. E aí fica uma coisa meio contraditória. Ou Deus criou, ou Deus não criou. Ou Deus é parte da natureza, ou Deus está acima dela. E nisso surge o humanismo, né? Vai ser, Deus não existe, somente o homem importa, o homem pode pensar por si mesmo e possui liberdade para ser e agir sem limites religiosos. A religião apenas deve exaltar o homem e dar-lhe uma base ética social. A verdade emana dos valores humanos. A ciência é o fundamento da verdade. E a educação formal é um meio para que o homem perceba seu próprio e grandioso destino. Aqui no humanismo já cai totalmente qualquer percepção ou aceitação acerca de divindade, do sobrenatural, principalmente religiões. Ok?
Então, vamos finalmente adentrar no humanismo. O que vem a ser, de forma mais destrinchada, o humanismo? Como eu disse para vocês, toda cosmovisão, teoria, ela sempre tem suas variantes. Eu vou citar as variantes do humanismo, mas nós só vamos focar em uma delas, que é a mais importante para nós. Então, basicamente, a premissa e a ideia de todas elas são iguais, tá bom? Muda uma coisinha ou outra e o foco de cada uma delas. Nós vamos ter o humanismo literário, o humanismo renascentista, o humanismo cultural, o humanismo filosófico, que se divide em duas partes, né? Ele tem uma subdivisão, que é o humanismo moderno, que seria o naturalismo, o humanismo científico, e o humanismo cristão, que é esse que a gente vai focar nessa noite, que vai defender a autorrealização do homem dentro de uma estrutura tida como cristã, a partir dos valores humanos. Tem também o humanismo secular e o humanismo religioso. Esse humanismo religioso está dividido do humanismo cristão porque é uma categoria que vai defender organizações deístas, que já foi falado aqui, tá? É considerado uma religião, mas não tem nada a ver com o cristianismo. Por definição, a corrente de pensamento humanista, ela deriva do naturalismo e ela tem algumas características. Então, como eu já falei para vocês, tem o antropocentrismo. Então, eles já trazem isso da era renascentista, fortemente declarada pelo iluminismo, e aí é a base para eles, né? O ser humano é o centro de tudo, é o que dá sentido para a realidade. Eles também são bem racionalistas, mesmo porque eles separaram de forma total a fé e a razão. Não é que para eles existe fé e razão, para eles existe a razão. A fé é totalmente descartada, porque a razão ela é o único método de compreensão da realidade. A fé serve mais para uma questão ética, moral, enfim. O cientificismo que eu citei para vocês, que derivou ali do naturalismo, que é o método da gente ter a veracidade de algo. E, principalmente, a marca maior do humanismo é o individualismo. Então, é a liberdade para a pessoa ser, querer e agir de forma inalienável. E ninguém pode, né, intervir. E óbvio que eles acreditam e fazem uso do livre-arbítrio. Qual que é o objetivo, então, do humanismo? Né, o iluminismo, ali a gente vê que eles queriam fazer essa separação entre a religião, filosofia, entre pensamentos seculares, digamos assim, pensamentos religiosos. E o humanismo? Qual que era a intenção, o intuito principal? Era única e exclusivamente libertar o homem do pensamento teocêntrico. Ou seja, tirar totalmente a religião de jogo, especialmente o cristianismo. As proposições humanistas. Vamos falar um pouquinho acerca de cada uma delas. Ou seja, o que o humanismo fala acerca de vários âmbitos da vida. Sobre a religião, eu vou trazer todas as frases aqui para vocês poderem acompanhar. Então, sobre a religião, o humanista vai dizer assim: a religião pode inspirar dedicação aos ideais éticos mais elevados, mas as religiões tradicionais dogmáticas ou autoritárias prestam desserviço à espécie humana. Como não teístas, começamos com os humanos, e não com Deus, com a natureza e não com uma divindade. Nenhuma divindade nos salvará. Nós mesmos devemos nos salvar. Ou seja, sobre a religião, os valores humanos são mais elevados e Deus ele é praticamente desnecessário. É tipo assim, não é que a gente nega se você quer ter uma religião, mas é o seguinte, ela não dá pitaco
e Deus não serve para nada. Afinal de contas, nenhum ser superior nos salvará. Essa é a crença humanista acerca da religião. Sobre a morte e a salvação. Promessas de salvação imortal ou medo de condenação eterna são ilusórias e prejudiciais. A ciência afirma que a espécie humana é resultado de forças evolutivas naturais, não havendo nenhuma evidência de vida pós-morte. O homem deve se preocupar unicamente com o seu bem-estar nessa vida. A salvação e a condenação são irreais, né, segundo a visão deles, o que traz só prejuízo a pessoa ficar pensando acerca da pós-morte, né, porque só vai trazer angústia e, por fim, não vai ter efeito nenhum. E, portanto, tudo isso deve ser rejeitado. Curta a sua vida enquanto você está aqui, né? Faça o que você tenha que fazer, seja feliz ao seu modo, não poupe de extravasar, não se limite a nada, não se negue nada, seja feliz ao seu modo. Por quê? Porque você só tem aqui. Morreu, acabou. Sobre os valores morais e a razão. Eles vão dizer, a ética é autônoma e situacional. Não dependem de sanção teológica ou ideologia. Os valores morais são derivados unicamente da experiência humana. A razão e a inteligência são os instrumentos mais eficazes que a humanidade possui. Todos os problemas podem ser resolvidos pela aplicação do método científico. E aí aqui que fica muito complicado, e vocês vão ver mais para frente, que o discurso deles é contraditório, apesar deles não aceitarem. Porque aqui, o certo e o errado, ele torna-se relativo, né? Porque se a ética ela é autônoma, não tem um padrão, e também ela é situacional, ou seja, pode ser que agora seja errado, mas numa outra ocasião seja certo, então é tudo relativo, né? Não tem um parâmetro, não tem nada para se apoiar. E aí, quando não há parâmetro nem restrição, abre precedentes perigosíssimos, né? Margem para muita coisa. Nós vamos falar um pouquinho depois sobre isso. Sobre a pessoa humana e a sua liberdade individual, eles vão dizer: a preciosidade e dignidade da pessoa como indivíduo é de valor central. Ele deve gozar de pleno livre-arbítrio sobre suas escolhas, condizente com a sua responsabilidade social. Para tanto, deve experimentar grande variedade de liberdades civis, de como viver, se expressar e até morrer, em todas as sociedades. Oposição a qualquer tirania sobre a mente humana, seja eclesiástica, política, ideológica ou social, que venha algemar o livre pensamento, deve ser incentivada. E aí que o negócio começa a apertar. Porque aqui é o ser humano tendo uma total autonomia e a emancipação de Deus. Não tem limites. É o puro suco do caos, né? É algo caótico. Não tem ordem nenhuma. Sobre a sexualidade. Vão dizer, atitudes intolerantes, geralmente cultivadas pelas religiões ortodoxas e culturais puritanas, reprimem indevidamente a conduta sexual. Qualquer forma de comportamento sexual, em comum acordo entre indivíduos, se não prejudicar outras pessoas ou obrigá-las a fazer o mesmo, é permitida. Os indivíduos devem ter permissão para expressar suas inclinações sexuais e seguir seus estilos de vida como desejam. E é aqui que começam as contradições. Lembra que eu falei para vocês que a questão da ética e da moral ser relativa abre precedentes perigosos. Por quê? Quando eles vão dizer que não há padrão, não há empecilho,
e nós devemos dar permissão para o ser humano ter qualquer instinto, impulso e prática sexual, então, se uma menina de 13 anos consentir em ter relação sexual com um homem de 50, então, ok. Ah, mas isso é crime. Então, mas é crime baseado no quê? Né? Porque a ética e a moral são relativas. Tá, tudo bem. Então, vamos para um outro exemplo. Se duas crianças de 12 anos, menino ou menina, ou enfim, ambos os sexos, terem relações sexuais consentida um pelo outro, então, ok. A gente não pode né, ser opressor e dizer que isso está errado. Sobre a política mundial. A divisão da humanidade por nacionalidades é deplorável. Chegou-se a um momento decisivo em que a melhor opção é transcender os limites da soberania nacional e buscar a construção de uma sociedade global. Essa nova sociedade deve renunciar ao uso da força para resolver disputas internacionais. Agora vejam só e prestem bem atenção nessa parte. O controle populacional deve ser imposto para que não ocorra o esgotamento dos recursos naturais. As nações desenvolvidas têm o dever moral de assistir às subdesenvolvidas. As restrições de viagem devem cessar. Só semelhante para vocês? Atual? Bastante. Esse pensamento político também vem da influência muito forte do iluminismo. Aliás, o iluminismo trouxe uma influência muito grande para o mundo moderno e contemporâneo também. A parte mais importante para nós, que é o humanismo cristão. E eu sei, calma, que parece irreal e contraditório, e mas existe essa denominação. O humanismo cristão é um humanismo religioso, que de cristão não tem nada, e aí nós vamos ver isso. Eles usam, se apropriam, né, do cristianismo, mas não tem nada a ver. Nessa corrente de pensamento, de forma sutil, Deus serve o homem. E o oposto nunca ocorre. Quais são as premissas do humanismo cristão? O ser humano é a maior criação de Deus. Aí começa coerente, até um certo ponto de vista. Biblicamente, o ser humano é a maior criação de Deus? Sim. Sim, nós somos. Isso a Bíblia deixa bem claro, mesmo porque Deus coloca o homem para governar. Temos também vários provérbios e salmos que vai dizer que nós somos mais valorosos do que as plantas, do que os animais, enfim. Mesmo porque Cristo Jesus morreu por nós. Então, obviamente, existe um valor intrínseco aí. Então, Deus morreu pelo homem, não pelo cachorro, né? Então, sim, até esse ponto de vista, o ser humano ele é a maior criação de Deus. O problema é quando isso é levado aos extremos. E aí, nesse ponto, alguns humanistas que têm pensamento humanista só no sentido sentimental, se contradiz totalmente. Então, vai se dizer humanista. Mas se você perguntar para a pessoa, se você tiver que salvar a sua sogra ou o seu cachorro, quem você salva? A pessoa não pensa nem um segundo, vai dizer que vai salvar o cachorro. Claro, a gente tem que cuidar, Deus nos ordenou, né? É um mandamento cultural que nós cuidemos da criação do Senhor. Mas nesse sentido, onde há uma escolha, nós estamos acima dos outros seres que são irracionais. Mas aí o outro, que é o 80, supervaloriza o homem, que é no caso do humanismo cristão.
Então, eles vão dizer o seguinte, que nós somos muito preciosos, mais raro que o ouro puro de Ofir, né? Você é precioso. Isso não é verdade também. Então, na Bíblia vai dizer que Deus olha dos céus, procura e vê que não há um justo, não há nenhum sequer. Aliás, foi pelos nossos pecados e transgressões que Deus teve que enviar o seu Filho unigênito para morrer. E aí tem essa discrepância, assim, né, nesse conceito de que o homem é a maior criação de Deus. Depende do conceito que você atribui a isso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, se você vê um cristão que vem sempre com essa conversinha, né, principalmente para consolar, sabe aquela pessoa que quer consolar e tudo mais, fala: não chora, você é o centro do coração de Jesus, Deus conhece o seu coração, vai ficar tudo bem, você é maravilhoso, você é maravilhosa. Não estou dizendo que a gente tem que só esculachar o próximo, mas toma cuidado, porque esse discursinho humanista não é bíblico, tá bom? A gente exorta em amor, mas nós somos pecadores, então não tem como ser pessoas maravilhosas, né? Enfim. Um outro ponto do humanismo cristão é que Deus quer que o homem seja feliz. Aí aqui já começa o barranco, né? A ponta da ladeira. Deus quer que o homem seja feliz? Aliás, é uma pergunta feita principalmente para recém-convertidos. Deus nos criou para ser feliz? Deus te criou para ser feliz? Já pararam para pensar? E aí eu sinto te informar que a resposta é não. Deus não nos criou para sermos felizes. Mas a própria existência de Deus nos torna felizes. Outro ponto também do humanismo cristão. A felicidade humana está acima das doutrinas. E aí aqui, amigos, a ladeira já está lá no fundo do poço. Por quê? Quando nós dizemos que a felicidade humana está acima das doutrinas, a doutrina, no caso, se aquilo for te fazer feliz e a Bíblia está dizendo que não, mas a sua felicidade é mais importante, então eu te obedeço. Porque a minha felicidade é mais importante, uma vez que Deus me criou para ser feliz, né? E aí, qual a utilidade da Bíblia? Qual a utilidade, né, da ordenança de Deus? Qual o sentido de vivermos em santidade? Se podemos fazer aquilo que nos fazem felizes. Ou seja, eles vão dizer que até usam a Bíblia e tudo mais, e vocês vão ver que eles vão usar a Bíblia, na verdade, mais como um padrão moral e ético. Sabe aquilo que a gente discutiu? Que existem cristãos que possuem uma ética e uma moral que é intrínseca do ser humano por ser imagem e semelhança de Deus. Então, para manter uma ordem, assim, uma vida menos banal, eles usam a Bíblia, né? Então, olha, não vamos matar, porque matar é ruim, né? Deus não gosta, isso não é legal, não vamos roubar, não vamos adulterar. Outro ponto é que o homem tem livre-arbítrio, então o homem faz as suas próprias escolhas, e aí isso também tem muita relação, que nós vamos ver, com a teologia liberal. Não tem como eu afirmar que todo humanista cristão é liberal, mas a grande maioria dos liberais são humanistas cristãos. Okay? Então, eles creem que, na verdade, assim, Deus criou o mundo, mas ele não tem a soberania sobre todas as coisas. Então, ele vê o futuro, ele sabe, ele planeja, mas ele fica dependente do percurso e das escolhas do próprio ser humano. Então, Deus ele planejou assim, de certa forma, mas se o ser humano, através do seu livre-arbítrio, escolher outro caminho, aí, coitadinho de Deus, não tem o que ele fazer. Então, ele até enxerga o futuro, mas ele
intervém. Ok? Outro aspecto, é o que eu acabei de dizer, né? Deus sabe todas as coisas antecipadamente, mas ele não pré-ordenou, né? A história bíblica é um relato da grande importância do homem para Deus. E esse aqui você já descarta e fala: tchau, amigo, não vou te chamar de irmão, ok? Então, eles vão afirmar novamente isso, que a Bíblia ela foi feita para o homem, para ajudar o homem, para exaltar o homem, e, na verdade, ela é muito importante para Deus. Como eles conseguem sustentar essa teoria ou explicar isso, aí eu não vou saber dizer para vocês, mas é isso que eles afirmam. E aí, novamente, a questão de ser feliz no aqui, no agora, né? Porque o céu é aqui e é resultado da ação humana em trazer a paz e a justiça social. Então, basicamente, a nossa função é desfrutar dos prazeres dessa vida, tentar trazer uma paz e uma justiça social, a questão do progressismo. E que lindo, né? Discurso. Só que não é bíblico. Eu trouxe para vocês, só para vocês terem uma noção, como é complicado essa questão do cristão se dizer humanista ou até mesmo entrar nessa linha de pensamento achando que é cristão. Trouxe alguns exemplos para vocês de protestantes liberais. Lembra que eu disse para vocês? Muitos protestantes liberais aderiram a essa questão do humanismo. Immanuel Kant, que foi, assim, acho que o maior ali dos pensadores e influenciadores do iluminismo. Então, de forma muito contraditória, Immanuel Kant, ele deu base para o deísmo e para a teologia liberal. E a principal obra dele, ele ficou muito reconhecido com o livro A Religião dentro dos Limites da Razão Pura. Outro também muito importante que se destacou bastante, também na era iluminista, foi o George Hegel. Ele define Deus como um espírito mundial imanente que está por trás da natureza, da cultura e, portanto, evolui junto com ela. E uma frase bem marcante de Hegel é que ele vai dizer assim: sem o mundo, Deus não seria Deus. Vozes da cabeça de George. Aí esse nome eu não vou saber pronunciar, tá bom? É o último ali, Albrecht. Mas, enfim, em suma, ele foi um professor de teologia bem importante, né? Teologia sistemática, na Alemanha. E ele destacou por separar, né, a teologia da ciência. Então, ele argumentava que a ciência ela lidava com fatos, então a ciência fica com a razão. Tudo que é razão, questão científico, enfim, isso daí é do campo da ciência. E a teologia se ocupa com os valores. É aquilo que eu falei para vocês. Não matar, não roubar, ter uma sociedade assim minimamente moral. Aí a Bíblia serve, né? Porque ela consegue instruir bastante as pessoas acerca disso. E na atualidade eu trouxe um exemplo que o Dr. Kelson Mota cita também na sua palestra, que é desse Ricardo Gondim. Eu não conheço, né? Dito pastor. Também não quis trazer a foto dele aqui, para eu não ser depois linchada na internet. Mas uma das frases dele vai dizer assim: não creio mais na promessa religiosa de que livramentos sobrenaturais nos alcançarão, vindo de um Deus que se senta em um trono. Acredito nas iniciativas humanas, nos movimentos solidários, na busca incessante da justiça, na ação profética de instituições que defendem a dignidade humana. Sou irmão de quem arregaça as mangas e luta pelos desvalidos. Sou humanista. Com isso, quero dizer que não espero milagres sobrenaturais para a minha vida, família, cidade, país ou mundo.
Descartei há muito tempo o Deus maquinista, o soberano que conduz a história nos trilhos da providência. O grave e tenebroso sofrimento que condena homens e mulheres esbofeteou a minha cara. Sofri na carne o impensável. Sou um humanista apofático. Amo tanto a Deus como o mundo. Então, um pastor da atualidade, ok? Qual é a conclusão, portanto, do humanismo? É que o humanismo ele é uma contradição. Ele é o humanismo cristão, né? Sendo antagônico às escrituras. Não é possível. São coisas que não podem estar juntas, né? Por quê? A grande problemática está na resposta de uma seguinte questão: Deus é um fim ou um meio para atingir um fim? A resposta que os humanistas e os humanistas cristãos dão é que o propósito da existência é a felicidade do homem. Ok. Sendo que o cristianismo é um meio para atingir esse fim. Só que a resposta da Bíblia é outra. A Bíblia vai dizer, porque por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Então, não tem como, por mais que eles usem, né, essa questão do cristão, não existe um cristão de forma genuína que adote o pensamento e o viés humanista. E, por fim, eu quero deixar para vocês uma frase que também está na palestra, desse Peter Banners, que eu achei muito legal, que vai dizer assim: o cristianismo dá ao homem dignidade, ainda que, a princípio, o humilhe. O humanismo, por outro lado, exalta o homem, ainda que no final o rebaixe. Do humanismo. Alguma dúvida? Alguma sugestão? Algum acréscimo? E é importante que a gente discuta aqui, porque, como o pastor falou, são coisas bem complexas, mas é a realidade do mundo que a gente vive. E se nós queremos agir corretamente conforme as Escrituras, não podemos ser alienados de todas as coisas que nos cercam. Então, nós precisamos ter conhecimento para combater e até mesmo para não cair, incorrer em erro. Então, acerca do humanismo, ficou alguma dúvida, principalmente do humanismo cristão?